Ontem também saiu um relatório, né, do porta-voz do Hamas conclamando novamente os ataques de martírio, e saiu hoje um relatório do Sinwar, né, o Sinwar, que é o chefe do Hamas, também conclamando ataques terroristas suicidas contra Israel, né? Sai esse relatório que o Sinwar é cada vez mais visto como um megalomaníaco por altos funcionários do grupo terrorista. Ordenou que os comandantes na Cisjordânia renovassem os ataques suicidas em Israel logo após ele substituir o assassinato de Ismail Haniyeh como chefe, né, da organização. A ordem foi dada pouco antes de um atentado suicida frustrado em Tel Aviv em agosto, disse a reportagem citando autoridades de inteligências árabes não identificadas. Alguns membros sêniores do Hamas teriam reservas sobre a decisão, mas não se manifestaram sobre o assunto desde que Sinwar assumiu o poder. Atentados suicidas contra civis começaram nos anos 90, né, e se estenderam nos anos 2000, o que fez parte aí de um período chamado de intifada, né, onde os ataques aconteciam dentro de ônibus, dentro de escolas, dentro de hospitais, dentro de lanchonetes, ataques de coletes, né, com os coletes suicidas, ataques a facas, tudo isso, né, está sendo agora conclamado pelo Hamas, pelo Hezbollah, pelo Irã, a voltarem a acontecer novamente. E nas últimas semanas esses ataques se intensificaram de uma forma há muitos anos não vista. E notem o seguinte, os últimos ataques estão acontecendo por parte de cidadãos israelenses, árabes, muçulmanos. Professor Gabriel, historiador, escritor, é um momento nevrálgico para Israel, que está contendo, mas as vítimas estão sendo feitas dentro de Israel, pelos ataques de foguetes que se intensificaram e agora os ataques suicidas. Professor, uma boa tarde a você, seja bem-vindo. Boa tarde, Shimon. Obrigado pelo convite mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui nessa tarde de quarta-feira com essa audiência brilhante que você tem todos os dias no canal da Sim Brasil. Peço desculpas pela voz um pouco afônica, mas é porque eu estou numa gripe terrível, né, e está muito calor aqui em Natal, a capital do Rio Grande do Norte, então peço desculpas pela voz. Mas olha, essa questão do atentado suicida, na realidade, ela passa por uma espécie de reinterpretação da própria religião islâmica, porque o assassinato e o suicídio no Islã, eles são considerados atitudes pecaminosas, são pecados, né? Haram, né? Então, Pecado. pois é. Só que aí o sujeito, ele em nome dessa causa, eles fazem uma reinterpretação para justificar que aquele cidadão, aquela pessoa deve colocar a sua vida a serviço da causa do grupo, seja ele o Hamas, o Hezbollah, ou de alguma causa política, ideológica que seja. Então isso passa por uma reinterpretação da própria filosofia islâmica. Quando a gente vai ver o Islã como está posto, como está cristalizado, a gente vê que o Islã tradicional ele não é assim, vamos dizer. Ele não prega esse tipo de anti-humanidade, vamos dizer assim. Sabe? Isso realmente é um novo olhar. E você perceba que existe também uma covardia nisso. Porque o que recruta esses potenciais suicidas e o que organiza, o sujeito que organiza esses atentados, ele nunca participa. Ele nunca participa para se suicidar. Ele coloca o outro para se suicidar, mas ele não vai. Né? A gente via muito isso com a Al-Qaeda, que fazia a mesma coisa. Né? O Bin Laden ele organizava ali todas aquelas pessoas, eram atentados suicidas e tal, mas o Bin Laden, propriamente dito, ele não ia. Ele não se matava, mas colocava os outros para se matar. Né? Então, e também tem a questão da fragilidade do indivíduo. Né? Um indivíduo que às vezes ele é mais propício a narrativas, ele é mais propício a ideologias, ele às vezes realmente acredita que vai dar a sua vida em um serviço
sagrado, sendo que a própria religião que ele professa considera isso um pecado. Então, não havia dúvida, Shimon, desde o início, mas eu penso, apesar de ter sido levantada a hipótese, de princípio que talvez isso que aconteceu hoje não fosse um ataque terrorista, mas é muito difícil não ser, e agora se prova que realmente era, porque o sujeito ele de motocicleta saiu em diferentes localidades lá da cidade, atacando pessoas. Então não foi algo que aconteceu do nada, era uma coisa que tinha uma certa coordenação. E esse tipo de ataque, eu posso dizer a você com uma certa experiência, que talvez ele seja até pior do que o ataque de bomba e de míssil, por exemplo. Porque quando ocorre um ataque de míssil, você tem o Iron Dome para lhe defender, e você tem ali, dependendo de onde vem o míssil, você tem um certo espaço de tempo para poder se proteger, ir para um abrigo antiaéreo, coisa assim. Quando ocorre um atentado terrorista desse avulso, que é um sujeito que vai individualmente lá em determinado lugar e pratica esse tipo de atrocidade, aí, para mim, é muito mais assustador. Porque ali você é pego completamente no fator surpresa, você não tem muita logística para poder sair dali, e às vezes o cara chega, esse era a faca, mas às vezes o cara chega ali metralhando, atirando, você às vezes não tem nem muito o que fazer. Quando eu estive em Israel ano passado, no dia que eu estava indo embora de Tel Aviv, houve um sujeito que entrou num café em Tel Aviv, a cidade onde eu estava, e ele abriu fogo lá dentro. Só que ele foi neutralizado. Ele foi rapidamente neutralizado, só que ele fez, antes de ser neutralizado, ele fez um estrago ali. Né? Então, o fator surpresa desses ataques menores acaba que às vezes ele pode ser muito mais traumático e pode ser muito mais fatal, muito mais letal do que uma grande cadeia de artefatos como a que aconteceu hoje em Kiryat Shimona. Não, Kiryat Shimona que inclusive já não é de hoje, de muito tempo que Kiryat Shimona vem sendo alvo, né? é, A gente já teve inclusive artefato que chegou a cair próximo ao shopping center em Kiryat Shimona, sim. né? Então é uma cidade que infelizmente tem sido alvo constante desses ataques. O ataque suicida, ele causa um terror psicológico gigantesco, né? Porque, lógico, o ataque de bomba também. Mas o suicida ele não é menos aterrorizante porque você tá andando na rua, você não sabe de onde vai sair um terrorista e te atacar com facadas, né? E ninguém anda na rua esperando tomar uma facada, ninguém tá pronto. É por isso que esses ataques suicidas são tão eficientes, né? Por quê? Porque ele vai pegar as pessoas andando num shopping, as pessoas comendo numa lanchonete, as pessoas rezando numa sinagoga, né? E o ataque de mísseis, antes, né, soa um alarme. As pessoas ainda têm a oportunidade de irem para abrigos. O ataque suicida não. O ataque suicida ele vai entrar disfarçadamente naquele lugar, naquela região, naquela cidade e vai fazer o ataque. Pega as pessoas desprevenidas. O ataque, né, com míssil, as pessoas, como eu disse, podem se esconder. E do ataque terrorista, aí entra a diferença, professor. Veja, quem foi que neutralizou o terrorista armado de faca? Um cidadão armado. Um cidadão que estava portando uma arma, ele conseguiu neutralizar o terrorista para que ele não fizesse mais vítimas. É a única forma, né, que o cidadão, a única garantia que o cidadão israelense tem de se defender por si, né, de defender a sua vida, ele tem as camadas de proteção que o governo mantém, né, com as suas forças de defesa, mas quando chega no pessoal, a única garantia que ele pode ter é ter uma arma ali para poder reagir, porque não há negociação com o terrorista. O terrorista está ali para matar, para levar o máximo de pessoas com ele. Então, não há uma negociação, ele não está ali para sequestrar, ele não está ali para roubar um item que o cidadão poderia entregar para ele facilmente. Não, ele está ali para levar a vida do máximo de pessoas possíveis.